Olá, pessoal. Voltamos aqui para falar do nosso módulo de métodos para a prevenção de lesões aplicadas ao Krav Maga. E nessa nossa quarta aula, a gente vai falar sobre as prevenções em membros inferiores, né? Quando a gente fala de membros inferiores, a gente está falando do nosso sistema músculo esquelético, da estrutura da nossa pelve, né? Nossa bacia, nossa pelve. Temos o nosso fêmur, nossa tíbia e nossa fíbula, os nossos ossos do tarso, metatarso e nossas falanges dos pés, né? Aí nossa estrutura do pé envolve o calcânio, que é essencial para nossa marcha, né? Que é o nosso primeiro contato quando a gente vai realizar uma marcha. É uma estrutura bem interessante que a gente vai falar também a seguir, né? E quando a gente fala sobre aquecimento, né, que envolve membros inferiores, nós temos bastantes exercícios que acabam, que a gente falou nas aulas anteriores, que acabam envolvendo nossos membros inferiores. Mas aqui eu trago para vocês um pouquinho do polichinelo. É um aquecimento clássico que a gente utiliza, né? E ele é de extrema importância, porque ele engloba tanto membros inferiores quanto os membros superiores, né? Vocês conseguem visualizar nesse videozinho que a moça está realizando. A gente consegue pegar a musculatura de quadríceps, nossos adutores também. Pega a nossa panturrilha, que a nossa panturrilha ela é formada lá pelo nosso gastrocnêmio medial e lateral e o nosso sólio, né? A nossa panturrilha ela é fundamental, é o que a gente chama do nosso segundo coração, né? Ela é fundamental porque ela auxilia no bombeamento sanguíneo, da nossa circulação sanguínea, porque quando nossa circulação sanguínea chega aos nossos pés, devido à nossa estrutura, devido à gravidade, tem uma dificuldade, às vezes, de fazer esse retorno venoso, né? E aí a nossa panturrilha ela é responsável por fazer também esse bombeamento, por isso que a gente precisa fazer exercícios de panturrilha, que é bem fundamental. Indivíduos que têm retenção de líquido, fazer movimentação de tornozelo, né? Dosse e plantiflexão. Vocês lembram, né? Lá na nossa primeira aula de osteocinemática, fazer a dorsal e a plantiflexão, né? E aí esses movimentos são bem interessantes da gente estar trabalhando e aquecendo o nosso corpo, o nosso treino. Outro exercício bem interessante que a gente consegue observar aí é a passada, né? Uma passada, ela pode ser uma fixa mesmo e vai só fazendo alternação, ou correr de um lado do tatame para o outro. Passada, ela pega a musculatura de quadríceps perfeitamente, né? O quadríceps e também pega a cadeia posterior, que é os nossos isquios tibiais. Então, essas duas estruturas acabam dando um bom fortalecimento, um bom aquecimento, principalmente de nosso treino, se for voltado para chutes, né? Então, é bem interessante da gente trabalhar e aquecer o nosso corpo. Nós temos também, como se fosse uma passada lateral, a gente consegue pegar ainda a musculatura de quadríceps e adutora, principalmente, e pega a região também na musculatura abdutora, lá nossos glúteos. O glúteo ele é muito importante, né? Glúteo médio, o nosso glúteo máximo para a gente conseguir realizar um movimento de extensão de quadril. Né? No videozinho vocês estão vendo que ela tá com o peso na mão, mas a gente consegue fazer 100 e vai alternando conforme a gente consegue ver essa progressão do nosso aluno, do nosso indivíduo que a gente está tentando dar esse aquecimento inicial, né? Outro movimento também que a gente faz essa posição de nadador, então fica de barriga para baixo, solicita com que a gente faça esse movimento alternado, membro superior direito e membro inferior esquerdo, né? Ambos vai fazer uma extensão, certo? A gente consegue trabalhar musculatura bem interessante de isquiotibiais, que é aqui nossa posterior da nossa coxa, certo? Na parte de trás da nossa coxa. Pega a musculatura de glúteo máximo, que ele é extremamente importante também. Né? Aí vocês conseguem visualizar no vídeo também que tá pegando a musculatura dos nossos paravertebrais, né? Nossa musculatura da nossa coluna. Então acaba englobando ele como um todo, né? Outra coisa que eu acho bem interessante da gente fazer aqui, falar, é sobre nosso agachamento, né? O agachamento, quando a gente realiza, seja ele para passada ou aquele fixo mesmo, né? Então a gente consegue trabalhar, a gente tem duas formas. Com uma bola apoiada na região de tronco e ele livre, né? Ambos acabam sendo utilizados, né, hoje em dia, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses agachamentos. Por quê? Para a gente não sobrecarregar a estrutura do nosso joelho. Nós, mulheres, nós temos mais probabilidade de apresentar uma condromalácia patelar. O que é isso, Heloísa?
Lembra da nossa cartilagem que eu falei para vocês lá na nossa primeira aula? Ocorre um desgaste dele, então ele fica na região posterior da nossa patela, tem uma cartilagem que acaba desgastando, e aí acaba fazendo aquele crack, crack, sabe quando você faz um agachamento ou um movimento e fica dando esses estalidos, essas crocâncias, né? Pode estar apresentando, quem sabe, conforme exames e avaliação física, uma condromalácia, condropatia patelar. Então, nós mulheres somos mais propensas devido à nossa pelve. Por a nossa pelve fazer certas movimentações para o trabalho de parto, nosso mecanismo, nossa estrutura de membros inferiores tende a ter uma movimentação, uma estrutura alterada. Então, a gente acaba forçando ainda mais o joelho. Então, sabe aquele aluno que você observa que tem queixas de joelho, tem um desconforto, então a gente tem que tomar um cuidado com o agachamento dele, ficar atento como ele está realizando. Heloísa, então ele não pode fazer agachamento? Não é isso. Ele pode, ele deve fazer agachamento, né? O agachamento, hoje em dia, se for dizer assim, ninguém, fulano, paciente tal, aluno tal não pode fazer agachamento porque tem uma lesão no joelho. Tá, mas como é que ele senta? Como é que ele faz as necessidades? Como é que ele faz algum tipo de movimento agacha para pegar no chão? O agachamento, ele é importante sim, mas aí a gente entra com uma ressalva. Como é a forma desse agachamento que ele está realizando, certo? Está forçando demais esse joelho? Não está. Quando a gente fala dessa agachamento, a gente tem que observar a estrutura e a angulação do nosso joelho. Se ele realiza um agachamento, a qual o joelho vai mais anterior, aí a gente tem que observar que está tendo. Veja na primeira imagem, está fazendo uma angulação de 45 graus. Isso tem que tomar um cuidado, né? Porque ele agacha e a estrutura do quadril mantém-se na região do nosso calcâneo, do tornozelo ali dele. Então a gente força. Por quê? Com a ação da gravidade, ela vai direto ali no joelho dele, vocês observam? E aí força ainda mais. Na segura figura, vocês conseguem ver com essa angulação de 90 graus? Mesma situação. Ele diminuiu a angulação do agachamento, mas ainda mantém essa sobrecarga na região do nosso joelho. Então, qual é a melhor forma, essa estratégia de realizar? Então, é fazer uma flexão de tronco, fazer essa estratégia de quadril e de tronco, que a gente força menos a nossa estrutura do nosso joelho. Por isso que quando a gente fala em agachamento, o ideal é a gente realizar ele livre, né? Não com uma bola. Por quê? Por conta dessa estratégia de flexão de tronco, né? Que acaba envolvendo a estrutura do quadril. Então, tomar bastante cuidado. Então, se o indivíduo, o aluno, já tem uma queixa de dor no joelho, tem condromalácia, tem tendinopatia patelar, tem uma tendinite ali na patela, que tem a musculatura, ele já tem um histórico de lesão ligamentar, algum ligamento dele já é parcialmente rompido, é desgastado, degenerado, então ele não vai fazer agachamento? Pode fazer, tá? Então a gente toma cuidado só com a angulação. Uma angulação ideal de preservação da nossa, para evitar sobrecarga no nosso joelho, ele fica lá entre seus 75 graus, então a gente só vai descer um pouco e retorna. Agacha e retorna. Não precisa ir abaixo da linha do joelho. Não precisa, eu vou mais embaixo que eu vou pegar mais a nossa musculatura e vai fortalecer mais. Não é assim que funciona, né? Não é que eu vou aumentar a angulação que eu vou forçar mais o músculo, né? O que a gente consegue fortalecer mais o músculo é séries e repetições e é pesos, carga, né? Não mudar a biomecânica. A biomecânica a gente tem que estar tomando cuidado, porque quando a gente faz lembrando a nossa amplitude de movimento, nossa articulação só nos permite realizar uma determinada amplitude, que a partir do momento que a gente excede ela, o que acontece? Mecanismo de lesão. E aí pode gerar uma lesão. Né? Então, tomar cuidado com os agachamentos, né? Pode fazer um agachamento, desce um pouquinho, volta. É uma angulação protetora do nosso joelho, né? Então, a gente faz esse tipo de atividade também, né? Ok? Só uma ressalva que é bem interessante também a gente mencionar, porque a gente sempre encontra alguma pessoa que tem alguma queixa na região de joelho. Então, para a gente evitar com que ele sinta maior desconforto ainda no início do nosso treino, é interessante de mencionar. Polichinelo, dá para realizar polichinelo, um indivíduo que tem uma estrutura na região do joelho? Consegue realizar. A gente faz o quê? Diminui o tempo. A gente põe 1 minuto para a equipe fazer no treino, põe esse indivíduo para fazer lá pelo menos uns
10 polichinelozinhos lá, no ritmo dele, né, que consegue realizar também. E aí, mas se ele tiver, claro, sempre é importante mencionar, tá com um quadro álgico, tá de uma forma desconfortável demais, aí a gente preserva. Não, ele já tem um histórico, mas ele tá sem dor, tá sem nada, bora tirar um pouquinho. Ah, não, ele tem receio de fazer um polichinelo? Faz uma passada. Dá para fazer uma passadazinha ali, um agachamentozinho livre com aquela angulação protetora, sem problema nenhum, ok? E aí a gente entra na nossa mobilidade de membros inferiores. Esse exercício eu acho que ele é fundamental. Aqui nesse videozinho da nossa modelo, vocês vão visualizar que eu utilizei um step, né? Ô, Heloísa, eu não tenho step no meu estúdio, no meu espaço, lá no treino para utilizar. Tem problema. Põe o coleguinha em dupla lá, põe um agachado na posição fetal e utiliza ele como também estrutura. Então a gente consegue fazer toda essa adaptação, né? Então essa é uma mobilidade de quadril bem interessante para a gente trabalhar. Ó. Ela faz uma flexão de quadril com flexão de joelho, ela faz uma abdução horizontal, retorna, mantendo o quadril, né, fazendo essa movimentação e mantém o tronco estável. Pode utilizar membros superiores para estabilizar alguma forma para conseguir deixar ele bem equilibrado, né? Então aí tomar cuidado. É uma mobilidade de quadril e mais ficar atento também na região de tornozelo, ok? E aí vocês conseguem observar bem direitinho ela realizando, faz de um lado, depois faz um contralateral, né, do outro lado, fez um direito, faz um esquerdo, né? A mobilidade de quadril, muitos indivíduos, principalmente do sexo masculino, têm uma limitação de mobilidade de quadril, então a gente precisa trabalhar bastante para auxiliar nos nossos chutes, né? Eu dou até um exemplo para vocês de chute no queixo. A gente precisa de uma boa mobilidade para realizar ele, correto? Outra mobilidade de quadril aí que a gente tem, ó. Vocês observam que ele vai realizando, né? Faz como se fosse, faz uma flexão. Deixa um membro flexionado à frente, o outro atrás, e ele faz essa movimentação. Vai e volta, vai e volta. Consegue trabalhar aí mobilidade de quadril, né? Bem interessante para se trabalhar também, ok? Outra mobilidade de quadril que eu acho assim que é um treino que a gente consegue fazer, né, nos nossos como mobilidade. Ah, hoje vai ser um treinozinho que a gente vai precisar de mobilidade boa. Então a gente vai e coloca o indivíduo pisando no chão e faz toda essa inclinação. Vocês observam? Mobilidade de quadril. Aí na nossa modelo, vocês observam onde está, até onde ela conseguiu colocar o membro inferior dela, né? Ah, consegue menos? Então começa do menos. Bora mobilizando. Mobiliza. Conseguiu? Sobe um pouquinho e vai aumentando gradativamente até esse indivíduo conseguir ter uma boa mobilidade, ter uma boa flexão de quadril aí, né? Então a gente consegue ficar, ó, faz essa movimentação. Isso é extremamente importante. Tenho certeza que tem muita gente aí olhando para essa mobilidade e lembrando de muitos chutes que a gente pode estar trabalhando, né? É isso que eu quero de vocês, né? Esse módulo, vocês estão observando que a gente tem muitos riscos de lesões, muitos exercícios que pode trabalhar para auxiliar no nosso treino, né? E vocês têm que ficar com essa mente já aberta, né? O que pode causar lesão, o que eu consigo melhorar aqui, que tipo de exercício que eu consigo estar trabalhando, né? E aí, esses são os de quadril. Vocês vão observar que alguns de mobilidade de tornozelo, a gente trabalha também um pouquinho de quadril aí, então a gente consegue trabalhar. Vejam esse modelozinho que ela está fazendo, ó. Ela faz de forma anterior, vai para frente, né? Então a gente consegue trabalhar. Veja um tornozelozinho dela aqui, ó. Evita levantar calcânio, região do nosso calcanhar. Porque se você observa que o aluno tá, quando ele faz esse movimento aqui, vou botar de novo, vai para frente, levantou e tirou o calcanhar do chão, opa, ali tem uma limitação de dorsiflexão que tem que ficar direitinho. Então, se ele não consegue deixar o calcanhar no chão, ele faz compensação para uma plantiflexão. E aí a gente tem que trabalhar, porque aí como é que vai trabalhar um chute com o calcânio, seja com a região de antepé, médio pé ou retropé, né? Então a gente tem que ficar atento sobre isso, ó. Mais uma vez, vai, retorna. Outra coisa interessante, vocês vão observar que o treino de mobilidade, a gente consegue trabalhar essa mobilidade, ok? Da estrutura específica, mas a gente acaba associando com outras coisas de alongamento. Vocês conseguem observar que ela está fazendo aí, ó, mobilidade de tornozelo direito. Mas vocês observam que ela está fazendo uma extensão de quadril ali no esquerdo?
Então, acaba trabalhando até um alongamentozinho dinâmico ali, com a estrutura contralateral, né? Com a estrutura oposta ao que a gente está trabalhando, né? Outro aqui, bora, a gente pode associar, adaptar. No meu espaço, lá no meu tatame, tem um degrau que eu consigo colocar todo mundo enfileirado, coloca, trabalha um pouquinho mais, muda a angulação, né? Olha, observa aí, ó, que boa amplitude de tornozelo, ó. Tá vendo, ó? Vocês observam, se a gente traçar a nossa linha do joelho dela aqui até a região dos dedos dos pés dela, a gente tem uma boa angulação. Só que aí a gente entra com uma coisinha. Quando a gente trabalha mobilidade, para ganhar mobilidade, nesse caso a gente consegue até, ela consegue mais ultrapassar a linha do pé, pode ultrapassar, porque a gente está trabalhando mobilidade. Ok? A gente não está trabalhando exercícios de aquecimento, né? Com isso aí que a gente tem que tomar agachamento, não pode passar da angulação, que nem eu mostrei para vocês anteriormente. Então aí a gente consegue trabalhar mobilidade, a gente quer ganhar amplitude de movimento, ela não tem uma boa amplitude, a gente quer ganhar, então bora forçar um pouquinho mais. Devagarzinho vai ganhando, né? E a gente consegue trabalhar bem direitinho, ó. Vou mostrar o vídeo de novo para vocês verem que ela realiza, vai e volta, ok? E a gente consegue trabalhar bem legal essa mobilidade. Outra mobilidade que a gente consegue trabalhar de tornozelo, e a gente consegue também aquecer aí a nossa região de panturrilha, lembra? Nosso segundo coração, panturrilha. Ela vai até lá embaixo para forçar a dorsiflexão e vum, sobe. Trabalha uma plantiflexão. Então, a gente trabalha a mobilidade de tornozelo para ganho de dorsiflexão e trabalha um aquecimento, um exercíciozinho aí de fortalecimento de panturrilha, que também é bem importante, né? Vamos visualizar mais uma vez. Observem que o apoio dela, nesse caso aí, está na região de antepé, que a gente fala aí nas regiões de falange, né? Ainda pegou assim mais ou menos o iniciozinho de metatarso, mas ela deu uma boa estabilizada, equilibrou, e aí ela sobe e desce. Tem que ter uma boa segurança, indivíduos têm que tomar cuidado para não chegar a causar algum entorse de tornozelo, mas esse é um exercício bom para prevenir entorse de tornozelo, né? É algo que a gente tem que tomar cuidado. Entorse de tornozelo é uma patologia, é uma lesão que ocorre, né, que pode ocorrer em inversão de tornozelo, e aí precisa de um tratamento, fazer fisioterapia, né? E aí é um tratamento que, dependendo da quantidade de vezes que você faz na semana, você consegue recuperar, às vezes, em 15 dias, né? Dependendo do nível da lesão e variando de paciente para paciente, mas é um tempo mais ou menos. Oi, Heloísa, eu tô há quase um mês, 2 meses com entorse de tornozelo e não tá tratando, não resolvi. Minha amplitude de movimento está limitada. Opa, procure um profissional. A gente precisa trabalhar esse tornozelo aí, né? É muito tempo para se recuperar. Entorse de tornozelo, ele demora um pouquinho para tirar esse desconforto, essa dor, mas o indivíduo consegue retornar mais rápido para uma atividade física. Tanto que quando a gente pega jogadores de futebol que sofreu entorse de tornozelo num domingo, quando passa 2 semanas, ele está de volta já aos jogos, né? Ele não está sentindo dor, mas ele está sentindo desconforto, mas é algo que o corpo vai absorvendo, mas é importante ele conseguir deambular, correr, fazer mudança de direção, ter uma boa propriocepção, ou seja, um bom equilíbrio, né, para não causar aquela instabilidade de tornozelo e conseguir realizar as atividades físicas dele, né? Então, isso é bem interessante a gente observar, ok? E a gente entra no alongamento, né? Quando a gente fala de alongamento de membro inferior, a gente tem aquele de novo, o estático e o dinâmico, né? O estático, bora alongar aqui toda a cadeia posterior, isquiotibiais, né? Tríceps-sural. O que é tríceps-sural? Tu ainda não falou disso, né? Tríceps-sural é a nossa panturrilha, né? Ela é composta pelos nossos gastrocnêmios medial e lateral e o nosso sólio, ok? A gente tem nosso tríceps braquial, né? E tem nosso tríceps sural. E a gente tem o alongamento dele de forma, ó, dinâmica. Vai e volta, vai e volta. A gente consegue dar um alongamento dele interessante, ok? Nós temos o nosso aqui, um alongamento também bem interessante para realizar de
de ilho-psoas, tá? A gente está fazendo alongamento de ilho-psoas. Quem é o ilho-psoas? Fica ali no quadril, nessa parte da frente aqui, né, no nosso quadril. Ele é responsável por fazer a flexão de quadril. Quando quando o músculo faz um movimento, para alongar ele, a gente tem que fazer um movimento oposto. Então, se o ilho-psoas ele faz uma flexão de quadril, para alongarmos eles, para estirarmos eles, para alongar, ganhar flexibilidade, a gente tem que fazer uma extensão de quadril, que é o que o nosso modelo está fazendo aqui no nosso membro inferior direito dela, né? Mas se a gente for pegar, tentem fazer esse alongamento aí na casa de vocês, onde vocês estiverem assistindo essa aula. Vocês vão ver que aí vocês vão trabalhar também a região glútea e de piriforme no membro contralateral, aquele que está dobradinho ali que vocês estão visualizando, né? A gente consegue trabalhar, né? Que ele é bem importante. E olha a forma que a gente consegue alongar ele aqui também. Que ele é um músculozinho, um piriforme, que ele é pequeno, mas que ele dá um trabalho bastante. Onde é que fica o piriforme, Heloísa? Vemos o nosso glúteo, nós temos o nosso glúteo máximo, médio e mínimo. Embaixo dele nós temos um piriforme. Imagina que isso é um glúteo. Tá bem aqui o piriforme. Ele passa aqui desse tamanhozinho. Embaixo do nosso músculo piriforme, nós temos o nosso famoso nervo ciático, ok? É o indivíduo que tem dor ciática, aquela dor irradiada para o membro inferior, para a perna na parte de trás. Oi, Heloísa, eu tô com muita dor no ciático, muita dor no ciático, acho que está inflamado, mas eu tomei anti-inflamatório, não está resolvendo. O que está acontecendo? Vamos lá pegar esse piriforme. A gente faz uma liberação de piriforme, que incomoda um pouquinho, e consegue aliviar ele, a dor no piriforme logo resolve. Como é que causa esse desconforto no piriforme? Ficar sentado por muito tempo, ficar sentado com o celular ou com a carteira ou com um objeto no bolso, a gente comprime ainda mais esse piriforme. Então, são certas situações que podem acabar ocasionando uma contratura dele e levando uma dor ciática, né? Então, é algo que uma dor ciática nos limita no nosso treino, é uma dor que incomoda, então a gente tem que trabalhar um pouquinho dessa mobilidade, né? Desses alongamentos com esses indivíduos, né? Mas a gente consegue alongar ele também, ó. Põe e agacha. Põe, agacha, né? Mais uma vez, dá para a gente adaptar esse alongamento? Dá. Põe o indivíduo sentado numa cadeira, pede para ele cruzar a perna da posição aqui que ela tá, ó, parada no vídeo, se senta e pede para encostar a mão no chão, flexiona o tronco e tenta encostar no chão. A gente consegue alongar ele também bem legalzinho, ok? Outra aqui, alongamento, ó. A gente consegue alongar toda a nossa musculatura adutora. Pega aí também isso que a parte toda posterior, né? Mas a gente consegue alongar nossos adutores, ó, estático e dinâmico. Estático, deixa ele paradinho lá, alongando, segurando, faz um movimento, segura lá pelos 60 segundos, né? Dinâmico, ele vai e retorna de uma velocidade mais reduzida, não é rápido. Vai e retorna, vai e retorna. A gente consegue alongar dinamicamente essa musculatura, né? Outra musculatura aqui que a gente consegue também dar uma alongada, a gente pega aqui na região de glúteo também, bem interessante de alongar, né? Faz esse cruzamento, e quero adaptar, pede para o indivíduo olhar para o lado oposto. Então, ela está aqui com as pernas, né? Ela olharia aqui para minha frente. Então, no caso, né? A gente consegue fazer uma mobilidade também de tronco. Então, alongamento, né? O que é que eu quero de vocês? Façam esses alongamentos. Coloca de um por um que eu estou passando desde membros, desde a coluna vertebral, nossa segunda aula, e façam em casa. Vocês precisam sentir o músculo alongar, que é para vocês poderem passar essas informações para os alunos, para o indivíduo que você vai aplicar, né? Porque a primeira coisa que o indivíduo vai perguntar assim, mas eu tenho que sentir aonde? Então é sempre interessante a gente praticar, pratiquem esses alongamentos, que é interessante. Ah, senti aqui, então meu aluno vai sentir aqui, né? Ó, a gente consegue fazer essa lateralização também de forma dinâmica, alongando adutor. Então, a gente consegue trabalhar. É um alongamento interessante de se fazer. Pede para fazer a abertura completa, para tocar no chão. Todos esses alongamentos. Alongamento de adutor é muito importante fazer. Todo alongamento é importante, mas adutor também ele é muito importante, né, para a gente estar realizando, para ter uma boa flexibilidade, ok? E outro, lembra que a gente passou esse de coluna? A gente pega quadril também aqui, ó.
Lembram dele? Ó, refrescando a memória, faz essa mobilidade, a gente faz também aqui como alongamento ele, a gente consegue estar trabalhando também, alonga ele que a gente consegue, né? E aí são todas técnicas que a gente consegue trabalhar. E aí os exemplos que eu dou que a gente vai utilizar, chutes e joelhadas, né? Chutes, seja na genital, seja no queixo, né? Eu observo muita gente com limitação de amplitude de movimento para chute no queixo. Heloísa, eu não consigo alcançar o queixo dessa pessoa. Essa pessoa é muito alta. Então, aí que a gente tem que trabalhar mobilidade e flexibilidade, alongamento, para a gente conseguir alcançar, né? Muitas das vezes a gente consegue de um membro, mas não consegue do outro. Um é mais encurtado. Então, alonga, vai lá, faz ele de forma estática ou dinâmica, né? Que a gente consegue trabalhar. E aí a gente consegue ir finalizando essa parte de prevenção de membros inferiores. E aí a gente engloba também coluna vertebral e membros superiores com a pergunta que é: e aí a gente tem que fazer aquecimento antes de um treino? O que é que vocês acham? Né? Sempre temos que fazer um aquecimento. O indivíduo não pode iniciar um treino sem aquecer o corpo. O aluno chegou atrasado no treino, faz um aquecimentozinho breve lá no cantinho do tatame para aquecer essa musculatura. Não deixa ele chegar direto para o treino. Se ele chegar direto para o treino, ele fica mais propenso a realizar algum tipo de lesão. Ele fica mais predisposto a realizar algum tipo de lesão, né? Então, o aquecimento ele é fundamental antes de um treino. Ele é extremamente importante, certo? A gente precisa fazer. E a mobilidade? A gente trabalha a mobilidade, ela é importante, né? A gente precisa trabalhar essa mobilidade, a gente precisa ganhar ainda mais a nossa amplitude de movimento. Ela está completa? Perfeito. Faça para mantê-la. Não é completa, não chega naquelas angulações que eu mostrei para vocês lá no início da aula, de 180, dependendo da articulação. Então, a gente precisa ganhar. Não dá para eu fazer em todo o meu treino um tempo de mobilidade, mas também não tem necessidade de fazer todo o treino. A gente faz o quê? Uma vez na semana, hoje vai ser um treinozinho de mobilidade. A gente vai tirar lá 10 minutos do nosso treino e bora fazer mobilidade. Vai ser um treino de chute, 10 minutos iniciais de mobilidade, né? Ah, não dá também, a gente pode, uma vez na semana é muito tempo, eu só tenho aula 3 vezes na semana, uma vez a cada 15 dias. A gente vai começar esses próximas aí 10 aulas ou 15 aulas, enfim, vai ser só treino de técnica para membro inferior. Bora começar essa nossa preparação, esse planejamento, que vocês vão ter uma aula de planejamento, que é fundamental. Vamos iniciar com um treino de mobilidade, que é para a gente dar continuidade no decorrer das aulas do treino, de uma forma para ter uma boa amplitude e conseguir aprender bem direitinho a técnica e, principalmente, ter menos risco de lesão, né? Então, a mobilidade, ela é importante também um treino de mobilidade, né? Precisa ser incluído dentro dos treinos para ganhar. Por quê? Outra coisa que é importante mencionar, o indivíduo não tem uma boa amplitude de movimento. E aí ele realiza um chute no queixo. Não conseguiu, o que acontece? Forçou demais o músculo, o que aconteceu? Pode causar um estiramento, uma lesão muscular, que eu mostrei para vocês lá no início, né? O Bolt, que foi fazer uma corrida, provavelmente deve ter tido alguma coisa, não teve um bom aquecimento inicial, um bom alongamento no início, e pode causar um estiramento, uma lesão muscular, né? E isso a gente não quer que ocorra, porque acaba tendo precisar de fazer fisioterapia, fazer um tratamentozinho para se recuperar, ok? Então é sempre interessante. Outra coisa, precisamos incluir alongamento do nosso treino? E é a pergunta que eu faço para vocês, né? Quando incluir o alongamento estático e quando incluir o alongamento dinâmico? Eu trago para vocês esse artigo aqui, que ele buscou justamente identificar, né, o desenvolvimento da flexibilidade para atletas de esporte de combate. Né? O que que eles fizeram? Eles fizeram um estudo em que observaram que o alongamento estático, né, com maiores de 60 segundos, tem sido associada à diminuição do desempenho da força máxima e potência de curto prazo. Então, se você vai realizar um treino que você precisa de uma boa força e boa potência, não realize um alongamento estático. A gente realiza um alongamento dinâmico. Então, ou seja, o que que eles observaram também?
Atletas, eles devem evitar alongamentos estáticos antes de sessões que visem força muscular e durante competições. Então, eu vou competir, vou fazer um alongamento estático? Não. Mobilidade e alongamento dinâmico, faz um aquecimentozinho, né? Ou seja, lá embaixo ainda acrescentou, né? 4 semanas de treino de flexibilidade dinâmica. Durante o aquecimento de lutadores desses estudos, eles resultaram em melhorias da força muscular, da capacidade anaeróbica e da agilidade. Então a gente precisa saber. Hoje é um treino de quê? Né? Então, se a gente vai fazer uma competição, vai trabalhar força, alongamento dinâmico, né? Precisa de uma boa flexibilidade. Então a gente tem que observar. E aí eu trago para vocês isso aqui, né? Que é para vocês não esquecerem. Qual vai ser meu tipo de treino? É antes de uma competição? Vai ser um treino que envolve velocidade, força? A gente opta pela um alongamento dinâmico, né? Então, ou seja, eu preciso de ganhar uma força. Então, hoje vai todo mundo dar aproximadamente 500 chutes. Bora então iniciar com um alongamento dinâmico para aumentar essa força, melhorar essa força. Não, Heloísa, hoje o nosso treino vai ser um treino de técnica. É a primeira vez que eu vou ensinar eles a fazerem um chute no queixo. Então, eu preciso que eles aprendam a técnica, melhore a flexibilidade e amplitude de movimento, né? E aí a gente vai iniciar com alongamento estático, tá? Não esqueçam disso. É um treino de força, alongamento dinâmico. É um treino de técnica. Eu preciso de uma boa flexibilidade. Não vai ser 500 chutes, vai ser alguns chutes que é para eles aprenderem a técnica, fazer toda a movimentação, todinho, passo a passo. Então a gente faz um alongamento mais estático, né? Sempre não esquecendo da nossa mobilidade, do nosso aquecimento inicial, ok? Deu para vocês captarem, ok? Então isso é extremamente importante. Então, todos os meios que a gente pode utilizar para prevenir lesões é o quê? Não iniciar um treino sem aquecer o nosso corpo. Nosso corpo precisa ser aquecido antes de iniciar um treino, seja de alta intensidade, média ou pequena intensidade. Precisa de alongamento, de acordo com o que a gente tem observado aqui nessas aulas. O tipo de treino que a gente vai fazer um alongamentozinho, mobilidade da mesma forma, né? E ficar atento também a outros pontos que eu preciso mencionar para vocês, que é para prevenir lesão. É um indivíduo que vocês observaram que já está tendo uma sobrecarga muscular. É um indivíduo que eu fiz um treino de força segunda, quarta-feira eu fiz um treino de força. Vamos ver como é que tá sexta-feira essa galera. Essa galera tá cansada? Tá com uma sobrecarga muscular? A gente sabe que muitos desses alunos treinam, trabalham, alguns treinam em outro lugar. Então hoje a gente vai pegar um pouquinho mais leve. Por quê? Se a gente continuar com essa sobrecarga muscular com esses indivíduos, a gente sobrecarrega a musculatura e deixa eles mais propensos a apresentar um risco de lesão, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. O que eu quero de vocês a partir de agora, depois de todas essas nossas aulas de prevenção que a gente tem, que eu abordei com vocês, sempre quando vocês forem para um treino, vão de mente aberta em relação a quê? Isso aqui pode me causar uma lesão, né? Se eu chegar atrasado, não, opa, primeiro eu vou parar para crescer. Eu fico olhando de longe, vou aquecendo e aí depois eu entro. Não quero lesão. Evitem lesões o máximo. Não significa se eu fizer tudo isso, Heloísa, não vou ter lesão? Não necessariamente, mas a gente vai reduzir significativamente o risco de lesão, né? Hoje eu tive uma sobrecarga de trabalho intensa, estou bem estressado, a minha parte emocional está afetada. Eu vou treinar mesmo assim para me desestressar. Vá que é importante para se desestressar, mas tome cuidado, né? Veja se você está atento. Às vezes um pensamento aéreo, alguma coisinha pode te causar uma pisada errada e torcer um tornozelo. Então, todos esses cuidados que vocês precisam ter. A partir de agora, nos módulos que vocês forem tendo, até os anteriores, façam esse raciocínio clínico que a gente fala, né? Que será isso aqui que tem risco de lesão ou não? Então, vamos tomar esses cuidados, tá bom? Porque aí todas essas técnicas que a gente observou, a gente consegue estar fazendo com que a gente reduza, né? Porque, outra vez eu ressalvo, se eu fizer tudo, eu não vou ter lesão? Não é assim. Se fosse assim, nenhum jogador de futebol de alta intensidade se lesionaria,
nenhum lutador se lesionaria, né? O exemplo que eu dou para vocês do Anderson Silva não teria se fraturado, ele tem um bom treino de um treino, né, adequado e não teria se lesionado. Neymar não teria rompido o ligamento cruzado anterior. Não é assim. Às vezes é um descuido, um movimento errado, uma sobrecarga muscular, um dia intenso, um pensamento fora do foco que está ali. Então, essas situações, né? Quando vocês vão para treino, pensem no, estejam no treino, foquem no treino, observem, né? Que momento pode ocorrer uma lesão? O professor me pediu para fazer isso, eu vou brincar com meu colega, eu vou fazer outra coisa. Fiquem atentos para esses alunos, que é nessas horas que tem um deslize e pode acontecer uma lesão, né? Então vamos lá, preste atenção. É um treino assim, assado, vamos prestar atenção, vamos focar aqui. Então, são nessas pequenas situações que podem vir a ocorrer um risco de lesão, e é algo que a gente não quer. Então, eu deixo justamente essas aulas para vocês para ter essa mente, pensar nisso e evitar e prevenir o máximo possível, certo? Essas foram as referências utilizadas nessas aulas e muito obrigada.